Inscritos, como é que vocês estão? Estamos começando mais um EBDcast aqui no nosso canal. Toda sexta-feira, às 20h58, nós estamos aqui com o nosso conteúdo pautado no cronograma, que foi dado pela revista da CPAD, Lições Bíblicas, Jovens e Adultos, falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E esse é o podcast de número 10, Nós já estamos na 10ª lição aí. O tema de hoje é falando sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Nós vamos pensar hoje sobre esse tema aí, especificamente mais a questão de dízimos e ofertas. Isso era só para o tempo da lei, ou é pro tempo da graça também? Vamos entender aí, vamos colocar uma lenha na fogueira aí. Ou fazemos isso como uma barganha para com Deus? Essas são perguntas complicadas, porque tem igrejas, denominações inteiras que tem uma teologia muito complicada sobre o tema da mordomia cristã. Nós vamos esclarecer isso à luz da palavra de Deus hoje. Então eu quero que você já se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu joinha e pega esse link aí, aproveite e compartilha aí com o maior número de pessoas possíveis, porque vocês fazendo isso, vocês nos ajudam bastante a avançar. Vocês também podem se inscrever lá no canal Palavra Viva, nós temos um conteúdo exclusivo lá, e também quero deixar aqui já um aviso para vocês que estão nos acompanhando aqui hoje, sexta-feira. Segunda-feira vai sair o podcast que nós estamos tratando das igrejas da Ásia Menor. Eu bati um papo com o evangelista Denilson sobre a igreja de Filadélfia. E segunda-feira, às 20h58, sai no nosso canal mais um podcast aí, quase caminhando também para o fim da série que nós estamos falando sobre as igrejas da Ásia Menor. Então vamos rodar aí nossa vinheta, nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta e estamos aí mais uma vez, Jediel, fiel aí na peleja, na batalha contra o mal, se valente. Tomou já um cafezinho já, Vai dar uma azia depois esse bolo de fubá. Porque o bolo de fubá, você sabe, Ele é uma maravilha quando você come, depois uma queimação abençoada. O tema aí, Jediel. Sutileza contra a prática da mordomia cristã. O que você já pode falar aí? Sobre a mordomia, já teve uma lição que foi abordada sobre a questão da mordomia cristã. Na verdade, mordomo não é dono de nada, mordomo é só quem cuida. Uhum. Alguém fala, mas o dinheiro é meu, eu levanto cedo, trabalho, cai na conta. Como é que fica lá em cima, Deus olhando? Você só levanta porque eu determino. Você só ganha porque eu te dei um trabalho. Uhum. Só cai na sua conta porque eu providenciei. Quem abriu a porta fui eu. E aí? Então a gente tira um pouco a glória de Deus e quer centralizar muito na gente. Eu faço, eu levanto. Na verdade, não. Você vê o salmista dizendo no Salmo 3, verso 5, eu deitei, eu dormi, eu acordei, que foi Deus que me sustentou. Uhum. É só Deus segurar meu nariz que eu vou debater a noite inteira, de manhã, ver nos emos. Se dormir com a cabeça já com pensamentos errados, você nem dorme. Ver nos emos, você vai acordar, nem acorda. Só vai surgir a notícia lá que o fulano está sendo velado. Por quê? É Deus quem determina. Então, se eu sou mordomo, tem que entender. Mordomia é um contexto no qual eu estou cuidando de algo do que não é meu. Alguém fala, mas Deus levantou cedo para trabalhar? Não, Deus não precisou levantar cedo porque ele não cansa, não dorme, não descansa, não tem descanso, porque ele é não tosqueneja. Eterno e... Inclusive o próprio Jesus fala, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus está trabalhando antes do ele já trabalhava. Novamente a briga com o meu fone. Então a questão que é mordomia, alguém fala, eu vivo na mordomia. Essa é uma fala meio... pior que as pessoas distorceram até essa palavra, cara, o eu cara vivo na mordomia. Mas não é... no luxo, não. Se eu for olhar para a questão espiritual, cristã, bíblica... E pelo próprio sentido da palavra. Eu sou mordomo. Por exemplo... Mordomo remete pelo contrário. Não é a descanso, é trabalho. Exatamente. Um exemplo, você vai na casa de um rico. Está lá o mordomo. O senhor poderia me conceder seu casaco? Uhum. Pronto, colocou. O senhor poderia me acompanhar? Aqui está a mesa. O senhor está servido? Opa, ele está lá.
O mordomo não senta na mesa para comer com o senhor. Ao contrário, o senhor que dá ordem, mordomo, comida, sim senhor. Ele administra algo que é do limpa outro. a boca do... Limpa. Manda fazer um lustre no sapato, coloca o casaco, dirige. Por quê? Ele administra algo que não é dele. Inclusive, que quando dá algum problema na administração, ele chama quem? Mordomo. Então, no nosso caso, somos mordomos de algo que é de Deus, apesar que Deus nos deu a condição de levantar cedo e trabalhar. Porém, se ele não der, ninguém tem. Quer dizer, tudo que nós possuímos não é nosso. Está com o ser humano Está sobre em a si. nossa administração. Exatamente. Por isso que talvez Jó não sofreu tanto quando perdeu tudo. Não no sentido do sofrimento, que ele sofreu como ninguém sofreu como ele. Mas no sentido de ele entender o propósito das coisas. Deus deu, Deus tomou. Não ser apegado ao ponto de bater de frente com Deus. Exatamente, porque ele entendia que, tipo, tudo é de Deus. Se ele quis... Os filhos é de Deus. Se ele quis tomar, é de Deus. A casa, até a saúde. Ele ficou até sem saúde. Exatamente. Tudo é de Deus. E bendito é o nome do Senhor. O que vai acontecer é um questionamento. Ah, mas o eu na frente é complicado, porque denota-se que eu faço, não preciso de ajuda de ninguém. Por exemplo, você pega um contexto europeu da vida, um contexto de países ricos de primeiro mundo, dá-se a entender que é essa que é a linguagem. Meu Deus, o seu Deus vai pagar as minhas contas? Seu Deus levanta cedo? Seu Deus tem que enfrentar 8, 10 horas de trabalho por dia? Então eu não quero esse Deus. Aí ele vai abrir a carteira e vai mostrar pra você. Tá aqui. Isso aqui que é a minha satisfação, isso aqui que é o meu prazer. Só que ele é tão hipócrita na fala que você pega uma nota, você rasga a nota e dá a nota pra ele aí. Resolve o seu problema agora essa nota rasgada? Porque eu vi hoje mesmo, não sei se você conhece a doutora Ana Beatriz, ela é psiquiatra, psicóloga, famosa até. E ela tava falando sobre, ela atende muitas pessoas que cresceram financeiramente e chega num certo momento de aquisição de bens que a pessoa entra num certo platô e entra numa insatisfação. Enquanto ela tá conquistando, ela fica eufórica, né? Aquele sentimento de felicidade, realização, tal. Só que depois de um tempo isso diminui, essa euforia diminui naturalmente. Só que aí a pessoa entra num momento de insatisfação. Então ela, por exemplo, se ela tá casada, ela já não quer ter aquela relação convencional. Então ela começa a exigir do parceiro coisas bizarras. Ou às vezes até com participação de outras pessoas. Porque o normal não tá mais bom pra ele. Se ele tem um carro X, ele quer ter 3, 4. Ele não se contenta com um só. Porque ele quer o sentimento de poder. De tipo, eu sou o cara. É o sentimento de conquista, né? E conquista, mas mas é mais de tipo exercer poder, sabe? É um status, é uma vaidade mesmo que é alimentada ali. Ele não precisa mais daquilo, que ele já tem. E você vê que isso é descontrolado, já chega ao ponto de ser algo descontrolado. Exatamente. Até ela comenta assim, até uma alegria em exagero pode virar vício. Quer dizer, aquilo que é bom pode se tornar algo ruim, dependendo da quantidade. Porque se você for olhar tudo que é em excesso, é prejudicial até para a própria saúde. Pode ver, você toma água na quantidade certa, você toma suco na quantidade certa, você come na quantidade certa, passa o dia inteiro tomando suco, por exemplo. Mas tem vitamina C. A questão não é a vitamina C em si, o corpo tem um limite para receber as vitaminas. Eu vou enfadar meu corpo, vou encher meu corpo de vitamina C da 0 hora até a 0 hora. São 24 horas só tomando suco. Opa, eu preciso de água, preciso de proteína, de carboidrato, eu preciso de vitamina A, B, C, D, E, o alfabeto inteiro. Então, você vê, tudo que é em excesso pode ser prejudicial. O professor Clóvis, ele conta numa das palestras dele, ele diz assim, o cara tá com vontade de comer pamonha. E pamonha é a felicidade. E pamonha é a alegria da minha vida. E aí ele vai lá e passa na barraquinha da pamonha e come a pamonha. Pamonha é muito bom, quero mais uma, põe mais uma. E ele tá feliz, alegre. Na 10ª pamonha, a infelicidade chega. Por isso. Que ele não consegue mais comer pamonha, senão você tá no... Quer dizer, tudo em excesso é prejudicial. E essa... Se você não entender que você está na dependência de Deus, você entra nessa busca desenfreada por uma felicidade
aqui e agora que não vai ser concretizado em hipótese alguma. Você vê o contexto do consumismo, você olha para o closet, tem lá 20 pares de sapatos novos. Se você for no shopping, passar numa loja de calçado, você compra o 21º. A necessidade não, é o prazer de compra. Então como é que eu estou administrando meu dinheiro? Só que você vê como que é interessante. Compra o que não precisa, do dinheiro que não tem pra mostrar pra quem não gosta. Status, por exemplo, você paga aí, pega um iPhone da vida, já que nós estamos falando de dinheiro, contexto mordomia, aqui vai falar um contexto de dinheiro, você paga aí, se não estiver enganado, o novo iPhone agora, o iPhone 13, tá na faixa aí de 15 mil reais. Com 15 mil. Um carro popular. Com 15 mil reais você compra um carro bom. Pra quem é casado, vai casar, você mobília a casa inteira e ainda compra um carro. Você tem um Uno Mille lá na garagem, mas é seu. E a casa compra o iPhone 13, você põe um volante nele e sai de... Aí você pega daqui a pouco... Tem que fazer até seguro pro celular. Você vê, daqui a pouco ele entra em desatualização de sistema. Já não aceita mais o Facebook, já não aceita mais o WhatsApp. O que adiantou? É simplesmente para você mostrar para todo mundo, você vai atender, você mostra para todo mundo. Não, mas essa que é a questão. O cara que ele... Isso acontece muito no aeroporto. Você vai no aeroporto, procura no aeroporto. Se você vê um cara que ele tá com um laptop lá, símbolozinha da Apple, ele não tá mexendo no celular. Ele não precisa disso, ele quer mostrar pra todo mundo que ele tem dinheiro pra comprar um negócio daquele. Você tá entendendo? É o iPad, é o MacBook. Você vê, é status. Ele quer mostrar. E a marca, lógico que a gente vai voltar pro tema aqui, é só pra gente dar uma introdução aqui. A Apple, ela é uma marca de... É um selo de avanço tecnológico, é um selo de modernidade, ela é um selo de coisa. Então o cara que possui algo assim, ele quer dizer, eu sou um cara que tô atualizado, eu tô na praça aí, eu não sou qualquer pessoa. Mas sabe né? Na cabeça da pessoa isso tá ali. Sabe o que você vê para muitas pessoas desse contexto? O camarada tem uma Ferrari na garagem, mora numa mansão, o cara é vazio. Você conversa com ele é vazio. De repente ele olha para um pai de família que tem um Uno Mille na garagem, nada contra, um carro bom que a Fiat lançou. Final de semana leva a família pro shopping, vai numa pizzaria, vai numa sorveteria, e toda vez o rico olha para aquele pai de família, numa casa simples, eles estão sorrindo, felizes, alegres, tem os seus momentos de tristeza, mas estão lá. Ele fala, o que ele tem que eu não tenho? Aí no caso dessa família que é cristã, o maior preenchimento em meio a todas as dificuldades é ninguém do que a própria pessoa de Cristo. O dia que o indivíduo rico encontra Cristo, ele fala, opa, agora eu entendi o sentido da vida. Aí o que ele faz? Ele larga a mão da Ferrari fica lá, aí ele começa a andar de Fusca. Fala, agora eu entendo o sentido da vida. Eu sou rico com um Fusca, mas eu tenho um prazer aqui dentro que sobressai sobre todas as minhas riquezas. Por isso que o próprio Paulo, inclusive, vai abordar na lição, o que o dinheiro causa? Raiz de todos. Pode ver que ali, males, não é um, é plural. Paulo não fala, o dinheiro é raiz de todo o mal, ele fala a raiz é de todos os males. Então você vê, com dinheiro você mata, com dinheiro você rouba, com dinheiro você furta, com dinheiro você suborna o policial, com dinheiro você paga, você suborna o juiz, com dinheiro você mente. Por exemplo, a Ananias Safira mentiu usando dinheiro. Então, exatamente. Então, o dinheiro em si não é o problema. Anota esse exemplo. Eu estava conversando com a mãe do Miquel, a mãe Isabel. Eu sou numismático. Eu coleciono notas e moedas. Tem moedas e notas lá de mais de 40 países. Você vê. O problema não é o dinheiro em si, a cédula, a moeda, a nota. É o que eu crio em cima daquilo que vai ser, o que vai proporcionar para mim o que eu quero. Com dinheiro me quer. Se eu tiver uma conta na conta bancária aí, 500 mil reais por mês, livre, rapaz, eu viajo para onde eu quiser. Eu compro o que eu quiser. Aí eu vou esnobar mesmo porque eu tenho. Mas aí eu percebo que a minha maior alegria é simplesmente ter o prazer de comprar para satisfazer. Eu continuo vazio. Sim. É a mulher samaritana. Vai na fonte, mas continua com sede. Exatamente. Então vamos lá, textual aí. Está em Gênesis 14, verso 20. Dizia Abraão, deu-lhe o dízimo de tudo. Aí já entra a questão. Abraão é pré-lei. Eu uso a expressão pré-lei porque tem pré-lei, lei e pós-lei.
Parece até nome de gente, o pós-lei. Onde é que mora o Wesley, o pós-lei, o pré-lei? Mas não, é pré-lei, lei e pós-lei. Uhum. Graça, quer dizer, lei, graça e antes da graça. Então, Antes da lei. lei, antes da lei, lei e graça. Então você vê, pré-lei, tudo aconteceu antes. Uhum. Aí você vê a ação da lei, que a lei institui. Porque alguns querem dizer que não, que nós vamos apurar isso mais profundamente, mas alguns dizem assim, não, o dízimo é para o tempo da lei. Mas quando você olha para as escrituras, o dízimo está antes da lei. Isso, Aí dízimo se você quer dizer que depois da lei não tem dízimo, mas antes da lei também não tinha? Já tinha? Então, e aí? Se tinha antes da lei, por que não ter depois? Qual que é a finalidade? Não dá para entender. Se tem antes, então pode ser que entendemos pela Bíblia que é continuado. O dízimo ele é algo que continua no decorrer da história. Sim. Também depois eu quero ler com vocês, nós vamos aprofundar isso, o texto de Malaquias lá, que é importante a gente analisar esse texto, que muito é lido. Mas vamos entender o negócio lá, o buraco mais embaixo lá. Que às vezes a gente vai só no texto lá, que é o Malaquias 3:10 conhecido, mas vamos entender o que o profeta estava querendo dizer dentro daquele contexto lá. Mas não vai chegar lá. É verdade prática. Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio e a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. É o texto bíblico, né? A leitura bíblica em classe está em Gênesis 14, 17 a 20, diz assim: o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque aqui, que é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, né? De modo que o próprio Cristo é sacerdote segundo a lei, a segunda ordem de Melquisedeque. Tudo isso que nós falamos aqui, eu só quero destacar uma coisa aqui na introdução, que ele diz que deve ser observado que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Quer dizer, Deus nos deu bens, né? Deus nos deu a responsabilidade de administrar tudo aquilo que nós vamos conquistando ao longo da vida. Aí o primeiro tópico vai falar conhecendo o evangelho da barganha, que é a questão de dízimo e oferta como moeda de troca. É aqui que vai começar a esquentar o negócio aqui, porque quando a gente fala de dízimo e ofertas, esse é um tema delicado. Esse é um tema delicado por quê? Porque o mundo secular, né, os não cristãos, sobretudo, eles gostam de atacar os crentes, né? E interessante que é só os crentes, né? Os católicos não, né? Como se os católicos não dessem dízimo. Atacam os crentes por causa da questão do dízimo e oferta. E dizendo que dá dinheiro para pastor, para igreja, tal. Que Deus não precisa de dinheiro e toda uma série de argumentos que eles usam lá para bater de frente com a fé cristã. Existe o lado negativo, infelizmente nós vivemos, essa é a parte trágica da história, porque a gente sabe que existem igrejas que têm uma teologia completamente equivocada sobre a questão de dízimos e ofertas. Algumas usam isso de forma manipulativa, distorcendo e até mesmo oprimindo pessoas, a inocência, porque tem gente que é inocente, né? Tem lá alguém que diz, se você der uma oferta de R$1.000, se aquela cura que você precisa vai acontecer. Isso é de uma sem vergonhice, uma safadeza sem fim. Na verdade, né? Isso tende ao quê? Mais a uma mentira. É verdade. Torna-se um estelionatário da fé. Coitado do pai de família. Tem um filho doente, está lá doente, precisa de uma intervenção divina, não tem condições de pagar uma cirurgia. Aí faz um empréstimo, empresta 1.000 do banco, vai pagar 10,
Coitado, R$9.000 a mais, só um exemplo, mas vamos colocar então, paga R$3.000, R$2.000 a mais que ele poderia investir na família, dá o dinheiro, ou não demora muito, o filho parte, morre, ou continua doente. O que ele vai pensar de Deus? Aí ele vai blasfemar, ele vai denegrir mais da igreja. Não disse? Não, ainda se não aconteceu o milagre, o cara ainda fala assim, nós não temos fé. Exatamente. Ainda brinca com a própria fé da pessoa. Exatamente. Também. Porque é uma visão de barganha, né? Como se... que não tem nada a ver. Dízimo e oferta não tem nada a ver com isso. Esse não é o propósito de dízimo e oferta, nunca foi. Há princípios atrelado a isso, mas não é essa a motivação. Se a motivação for essa, já está errado. Porque até Jesus fala que a mão direita faz, a esquerda precisa saber. E a questão é o coração. Não por tristeza, ou por necessidade, ou por constrangimento, ou qualquer coisa semelhante. Alegria. É dar voluntariamente com alegria. Eu quero ofertar, eu quero dar. Não pode ser assim, não. Constranger a pessoa a fazer. Não existe. E toda vez que você entrega a oferta, o dízimo e o voto que você fez, tem uma intenção por trás. Com qual intenção você fez? Por exemplo, eu posso contar um caso que aconteceu dentro da minha casa. Eu nasci em Pindamonhangaba, fui morar em Roseira, eu era pequeno. Então congreguei sempre na congregação de Moreira César por 2 vezes, antes de ir para Roseira e depois que voltei. E ver um missionário, ver um irmão pregar na congregação de Moreira César, meu pai tinha o valor que era justamente o valor do gás. Meu pai nós morávamos em Moreira, que é o distrito em Pindamonhangaba, meu pai trabalhava em Roseira, lá na Sotep. Ia de bicicleta para lá. Aí o pastor, na época era o pastor Nilo, foi feito o apelo, meu pai voluntariamente, nada forçado, deu o dinheiro para ajudar o irmão. Opa! Quando meu pai deu o dinheiro, ele chegou em casa e falou para minha mãe, olha, eu dei o dinheiro do gás como oferta. Aí, o dia que você tiver com ele, pergunta para ele. O que é isso? Pergunta para ele quanto tempo durou o botijão de gás. Porque assim, como meu pai parece que recebia todo dia 30, então no primeiro dia do mês seguinte comprava botijão. Vamos colocar um mês. Meu pai tinha mania de balançar o botijão de gás. Aí eu era pequeno, então tinha que fazer mamar, fazer almoço, fazer janta, fazer o bolo, fazer o que era necessário inclusive para meu pai levar. Meu pai chegava do trabalho, perguntava, o botijão de gás? Continua do mesmo jeito. E que é isso? Não foi um dia, não foram 10 dias, não foram 20 dias. Então, qual que foi a intenção? Não foi abençoar o servo de Deus? O que Deus fez? Tudo bem. Eu vi a intenção do seu coração em abençoar meu servo, agora eu vou manter o botijão de gás até quando você tiver dinheiro para comprar o próximo. Sim. E aí? Tem um exemplo do Hernandes, eu não sei se eu mostrei já para você, ele conta de um casal de meeiros, né? O pessoal que trabalha na terra, né? Caseiro, né? Sim. Que a gente chama aqui de caseiro. A igreja batista lá no Nordeste, não lembro o estado agora, isso é uma história verídica, tá? O pastor tinha um programa de rádio. Atingia cerca de 40 mil pessoas o programa e estava em déficit. E o dono da rádio deu um ultimato: então você paga o que está em falta ou o programa vai ser do ar. Ele chegou na igreja e apelou para a igreja: irmãos, olha, eu preciso que os irmãos deem uma oferta sacrificial, porque o programa tem sido bênção, tá alcançando muita gente no sertão e tal. E aí esse casal só tinha o quê? Só tinha um galo. O melhor que eles tinham era o galo. E aí foram embora para casa e a esposa falou pro marido: não, nós precisamos ajudar o programa, assim, tá. O melhor que nós temos o quê? Falou assim: nós temos um galo. Cara, a igreja era 6 km de distância da casa deles. Quer dizer, 6 km para ir, 6 para voltar. O senhor foi, colocou o galo dentro da sacola, foi lá na casa do pastor. Chegou lá, pastor, eu vim trazer a oferta sacrificial. Quando foi ver, é um galo. O pastor dá aquele sorriso amarelo, vocês sabem o que vai fazer com aquilo ali. E amei, foi a oferta que eles tinham. Aí o pastor pensou, isso em 2000, hein? 2000. Aí, falou assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma rifa com o galo. Não, rifa não fica bom pra crente. Vamos fazer um bingo santo. Ficou pensando o que ele ia fazer. Daí ele falou assim, não, eu vou contar a história deles. B12. Contou a história dos caras.
E chegou o e-mail na caixa de e-mail do pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. Contando a história, tal. Ficou encantado com a história. Ela chegou na igreja dele, no domingo à noite, contou a história, falou assim, vamos levantar uma oferta, vamos mandar pro pastor lá para suprir a necessidade do programa. Dessa brincadeira, eles pagaram 2 anos de programa. A oferta do dia pagou 2 anos de programa pro pastor. Mas não para por aí. O pastor Jeremias pegando em Toronto, contou a história da irmã lá. E o povo se comoveu com a história, falou assim, mas quem que é essa mulher? O que eles fazem da vida? Falaram assim, como que é? Aí contaram lá, falaram assim, qual o sonho que ela tem? Eu falei assim, eu acho que ela tem um sonho de ter uma geladeira, de ter um fogão a gás, de ter uma coisa. Falaram assim, ela vai comprar uma geladeira, um fogão a gás pra ela. Isso lá de Toronto. Foi pregar em outro canto, a história foi se espalhando. E cada lugar que a história chegava, alguém se comovia com a história deles. Essa mulher ganhou toda a mobília da casa. A casa que era casa de roça, simples. Foi jogada no chão, construíram uma casa. A terra que eles trabalhavam para os outros, eles compraram a terra. A terra que o solo era ruim, péssimo, Nordeste. Mandaram engenheiro agrônomo, trabalharam tudo na terra para a terra produzir. Aí no final da história, um repórter, um jornalista de um jornal dos Estados Unidos, Christian Today, eu acho que é o nome do jornal, pegou um avião, desceu na Paraíba, contou a história deles. E isso foi parado nas páginas do jornal. Isso é uma história verídica. Quer dizer, se você dá voluntariamente, Exato. Deus faz milagre. Exato, é o caso lá da própria Maria lá, que o bálsamo, né, o guento lá, que ela quebrou o nardo puro lá e era tudo. Era uma coisa comprada a conta gotas. Para o dia da núpcia. Quer dizer, dava para ganhar muito dinheiro se fosse vender aquilo ali. Realmente, o Judas não estava errado. Só que ela quis dar voluntariamente. Ninguém pediu para fazer isso. A oferta da viúva pobre. Então, todo mundo indo lá, dando as sobras, achando que é o cara. E o interessante é que eu tenho na Bíblia, eu não estou com a Bíblia aqui, eu uso mais a Bíblia no celular. A Bíblia fala, lá na nota de rodapé, a quantia que ela deu, se fosse colocar na nossa moeda, Miquel, no real, equivaleria a 1 centavo. Pra você ver. O que é 1 centavo? A gente nem tem essa moeda, eu tenho na coleção. Eu tenho também. Não tem, perdido, porque tem a moeda mais antiga de 1 centavo e depois sai aquela mais nova. Sim. 1 centavo não tem valor nenhum. Qual que é a intenção? É o que eu tenho. E não é aquela intenção, eu vou dar, mas será que Deus vai ver? Será que Deus vai providenciar? E a oferta, quando diz que é a oferta da viúva, a viúva é quem recebia. Quem deveria receber. Exato, por ser ela tá contexto. Dando para quem deveria receber a ela, e ela tava dando. Então, nesse contexto do primeiro subtópico, o perigo está aí. Fazer uma cobrança, até mesmo muitas vezes com ameaça. Com ameaça, você tem que dar, porque se você não der, o devorador vai entrar na sua casa, a praga vai atingir a sua casa. Pronto, imediatamente eu passo a mão na carteira. Eu não quero a praga na minha casa. Eu não quero o gafanhoto comendo a minha cabeça de alface. Eu plantei alface, não quero gafanhoto comendo vamos dizer, a minha goiaba, as folhas da minha goiabeira. Então, se é para afastar o gafanhoto, a praga, pronto, é quanto que eu preciso dar? Quanto mais, menos praga. É 100? Pronto, vou dar 200, porque hoje nós temos a nota de 200 reais. Pronto, lança a raposa. Se alguém quiser me dar, eu aceito. Lança a raposa. Se não é raposa, pode ser a garoupa, que é a de 100. Pronto, eu sinto aliviado. É arriscado até fazer o sinal da cruz. Eu sinto aliviado. Não há praga. O camarada que recebe, o que ele deve estar pensando? É fácil ludibriar pessoas. Sim. E vai prestar conta para quem? Ele pode estar fazendo isso durante anos e anos. Ninguém fala nada. E Deus, como é Senhor do tempo, Ele dá o tempo. Sim. Porque muitas pessoas perdem a motivação, muitas vezes, de ofertar por causa dessa apelação antibíblica a respeito de dízimos e ofertas. É o momento de ofertório mais apelativo do que ensinar, irmão. Dê com alegria, dê com... Aqui ainda ele fala assim, a promessa sempre é a mesma. Dê tudo que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Fazendo promessas para quem está ofertando, que pode acontecer, mas pode não acontecer. E aí? Não, porque quando eu faço uma promessa, quando eu dou uma esperança para uma pessoa... o cara deu 100, olha, se der 100 você vai receber 200. Isso é uma mentalidade da barganha. Isso é uma mentalidade da barganha.
E isso é prometer aquilo que Deus nunca prometeu. Isso é dizer o que Deus disse que Então, dizer isso que é o que Deus problema. nunca disse. Isso que é o problema. Né? Deus pode, Ele é porque dono, a Bíblia não fala que ele é dono do ouro da prata? ele Como fala o é. dono do A ouro questão da da prata? semente, a Bíblia Sim. fala da semente, né? Porém, ele não é obrigado. Tem uma igreja que eu não vou citar nome por questão de ética, mas a oferta voluntária, a oferta que o membro dessa igreja deu, é o seguinte: ele chegou mandou uma mensagem para o pastor da igreja dizendo: não, pastor, a minha oferta está no estacionamento da igreja. Tudo bem? O pastor falou: tudo bem, eu já deixei lá, minha oferta está lá. Se o senhor descer e for ao estacionamento da igreja, o senhor vai ver que a minha oferta está lá. Deu as características da oferta dele. Sabe qual era a oferta que ele tinha dado? Uma Land Rover. E aí? Falou: pastor, a minha oferta está no estacionamento da igreja. Só o senhor chegar lá, a chave está no contato, o documento está lá, a cor do carro é tal, pronto, minha oferta está lá. O que o senhor faz com o carro agora? Se o senhor quiser ficar com ele, já que o senhor serve a igreja e não tem carro, quer ficar com a minha Land Rover, pronto, fica. Vende o seu Fusion, o Fusion aí da vida, e fica com a minha Land Rover, não tem problema. Eu estou dando para a igreja, estou dando para o reino. Vai ajudar o senhor? Ah, eu não quero porque eu já tenho. Então vou fazer o seguinte: quanto custa na tabela? Ah, 180 mil. Pronto. Pega os 180 mil e joga na obra. Opa, vamos comprar um terreno, vamos ajudar numa escola, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É a oferta dele. Investir em missões. Exatamente, é a oferta dele. Agora, o que eu não posso me querer é usar o púlpito da igreja com ameaças. Preseder o seu carro. Com ameaças, dizendo que se eu não der, Deus não vai me abençoar. Se eu não der, a praga não vai sair da minha casa. Você não, eu vi esses dias um negócio que eu fiquei até meio chocado até. Tipo uma pirâmide de... Preciso de ofertantes, por exemplo. Preciso de 10 mil ofertantes para dar 100 reais. Sim, Preciso de 5 mil para dar 1.000. Ele vai aumentando e vai aumentar até chegar a R$1 milhão. Aí eu fico olhando isso e falo assim, meu Deus do céu. A custo de quê? A pretensão de quê? Aí se você colocar na caneta o valor que vai sair dessa brincadeira aí, eu fico perguntando, eu acho que esse cara quer o quê? Ele quer comprar uma mansão aonde, né? A igreja vai o quê? Vai construir uma escola na África? Vai fazer o quê? Então, você vê, o que o texto diz? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. O que eu estou propondo no meu coração agora? Por exemplo, estou no ambiente de culto. É o momento do ofertório. Foi dada uma palavra de oferta. Nós temos esse costume aqui. Pode ser que lá na igreja de quem estiver assistindo depois não tem, mas nós temos. Pronto. Opa, eu tenho lá R$120 na carteira. Opa, peguei R$50, sem problema nenhum, sem remorso. Mas não, os R$50 era o dinheiro da pizza. Não vou dar 20. Melhor não dê. Melhor que não dê nada. Peguei os R$50, senhor, obrigado. Tá aqui. Sabe o que pode acontecer, Miquel? Era justamente o dinheiro da pizza que você usaria para pagar depois do culto. Sem menos esperar. Depois do culto alguém fala: e aí, Miquel, vamos na pizzaria? Tá por minha conta. Pronto. Você já não ganhou a pizza? Sim. O dinheiro não foi para o reino, não foi para a obra? Pronto. É a intenção. Eu preciso entender que todas as vezes que eu estou ofertando qualquer coisa que eu faço no reino de Deus, a palavra intenção ela é observada. A motivação é muito importante. O Segundo, tópico 2 aí, dízimos e ofertas como práticas legalistas, né? Que é outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Exatamente. Que é um outro perigo também. Porque, veja bem, ninguém dá dízimo. Isso é muito sério. Por quê? Porque existem igrejas que... Eu vou falar o que eu penso, tá? Você pode discordar de mim. Mas eu sou contra cartão de dízimo. Com nome, o número de membro. Eu sou contra esse negócio. Por quê? Porque eu começo a avaliar o membro pelo que ele está ofertando. Isso começa a constranger dentro de um sistema, né? Porque se você... Porque é o seguinte, se você dá 100 mil reais de oferta, por exemplo, né? Aí o outro dá 50 mil, não, o de que dá 100 mil é mais importante do que dá 50. Então, eu começo a avaliar as pessoas pelo tanto de oferta coitado que ela dá. do irmão que dá R$1.000, então. Então, o que não dá presta, 100, o que dá 100, que dá 50 presta. reais. Então assim, eu não gosto disso. Eu vou falar o que eu penso, eu não gosto desse negócio. Porque acaba que há uma corrupção, acaba havendo uma corrupção. Quando não, o camarada vai lá, ganha uma aposentadoria.
Aí o cara quer ofertar voluntariamente. Coloca aí 4.500 por mês. É R$450 de dízimo, é o 10%. O cara vai lá dar uma oferta lá. Chega lá, bateu na conta lá. Aí porque tudo é sistema. Você joga no computador, você faz o sistema, atualizou o sistema, você vai ver lá. Esse cara aqui, ele dá R$100 todo mês. De repente, tem uma oferta aqui de 1.000. Peraí, o que aconteceu lá? Isso é informação privilegiada. E tem gente que se utiliza disso pra o quê? Ah, vou ligar pra esse cara aqui, ver se ele tem uns 50 mil pra me emprestar. Você tá entendendo? Eu não gosto desse negócio, porque eu não vejo isso também. Eu não vejo sentido isso biblicamente. Porque se é voluntário, se a minha mão direita precisa saber o que a esquerda tá fazendo. Se eu tô fazendo voluntariamente, estou fazendo pra Deus, a recompensa não veio dos homens, não veio da terra, não veio de lugar nenhum. Quem que interessa saber que eu dei dízimo e oferta? É só Deus. E uma outra você tocou no assunto sobre dízimos e oferta. É comum você ouvir a expressão dizimar. Uhum. Essa expressão é errada. Mas por que é errada? Exemplo, vamos lá, já que estamos falando sobre dízimos e oferta. Irmãos, nós vamos dizimar. Dizimar fala de destruição. A cidade foi dizimada. Sim. É errado. Uhum. Irmão, nós vamos dizimar. Vai dizimar quem? Vai dizimar minha família, vai dizimar a igreja, vai dizimar quem? Pode ver, o exército dizimou o exército inimigo. Destruição, morte, tragédia. Irmãos, nós vamos, nesse momento, recolher os nossos dízimos, as nossas ofertas, os nossos votos. Quem fez o voto. E até mesmo a ideia de... que eu acho horrível isso. Pagar o dízimo. Você não paga o dízimo. Não é uma dívida. Não é o carnê do baú da felicidade, não. Exatamente. Não é tirar o dízimo. Vamos tirar o dízimo. Não. Você vai recolher. A pessoa tá dando voluntariamente. Você não vai... Não é um assalto. Vamos tirar do irmão ali. Eu tava pensando nisso há algum tempo atrás. Nós temos uma mania de entender dízimo e 10%. Uhum. Tem uma diferença muito grande entre dízimo e 10%. Vamos colocar um exemplo aqui, para não colocar o valor do salário em cima do salário de ninguém. Vamos colocar R$1.000. Eu recebo R$1.000. É descontar R$200 porque é pago o meu FGTS e é pago o meu vale transporte. Eu dou o dízimo de 800 ou eu dou o dízimo de 1.000? Eu vou falar por mim. Eu dou de 1.000. Uhum. Por quê? Porque eu já estou sendo abençoado com vale transporte, eu já estou sendo abençoado com o FGTS. Uhum. Então eu não dou o dízimo de 800, eu dou o dízimo de 1.000. Então eu tiro R$100. O que seria o dízimo? Eu chego lá no caixa eletrônico, inseri o cartão, digitei a senha, apareceu na tela, R$1.000. Se o dízimo é a primícia de um total, de uma totalidade, o que eu vou fazer? Eu vou digitar lá, saque, R$100. Saquei aqueles R$100 não pode ser utilizado para nada. Está na promoção lá no supermercado lá. Quilo da picanha. Tá, por R$29,90 eu vou comprar 3 quilos. Que R$29,90 vou colocar R$30, 369 dá R$90. Ainda sobra R$10 ainda para mim comprar uma garrafa de suco natural, ou sei lá, 1 quilo de laranja. Não. Aqueles R$100 eu pego ele e falo o seguinte: Senhor, muito obrigado pelos R$1.000 que entrou na minha conta. Aqui está o dízimo. O dízimo é a primícia de um todo. Se fosse olhar na época do Antigo Testamento, eu plantei 1 hectare de trigo, a primeira colheita não é minha. É o que está lá em Malaquias, trazei o dízimo para que haja mantimento. A primeira colheita é de quem? Vai para o templo, vai para o tabernáculo. Agora, o que é 10%? Então tem crente que está dando 10% pensando que está dizimando. Pensando que melhor, vamos tirar a palavra dizimando. Alguém pensa se é do bruto ou do líquido. Aí vem, o que é 10%? Aí vamos lá. Dízimo é a primeira parte de um todo. Eu tenho R$1.000 na conta, eu saquei R$100, separei. Isso aqui é o meu dízimo. Pronto, eu vou chegar, vou colocar no envelope, vou colocar na sal. Pronto, isso aqui já é de Deus. Sobrou R$900 na conta. Esses R$900, posso dar uma oferta de 10, de 100, de 50. Pronto. O que seria o 10%? Eu fui no caixa, tenho R$1.000 na conta, saquei R$900, gastei R$900, sobrou 100. O que eu faço? Hoje eu vou levar o meu dízimo na casa do tesouro. Aquele ali já não é mais dízimo. Aquele é 10% de 1.000. O dízimo tem que ser sempre a primeira parte. Quando sobra R$100, eu não posso dizer que eu estou dizimando. Eu posso dizer o seguinte: hoje eu estou dando 10% do meu salário, que seria R$100. Quando eu pego a primeira nota de 100 e entrego para Deus, aí sim eu estou dando dízimo.
Então tem muita gente que está dando 10% e não está dizimando. E não está dando dízimo. Ah, hoje eu dei o dízimo. Hoje eu estou dando dízimo na casa do tesouro. Espera aí, o que o irmão fez primeiro? Ah, primeiro eu paguei minhas contas. Sobrou R$100. Alguém pensa assim, se sobrando alguma coisa. Sobrou R$100. Então se sobrou R$100 já não é mais dízimo. É 10%. O dízimo sempre é a primeira parte. Aí vem a questão do legalista. Mérito. Então eu mereço porque eu dou dízimo. Deus tem que me abençoar. Aí aquela ideia de pegar Deus pelo colarinho, prensar Deus na parede. Eu achei interessante que ele fala aqui. Quando ele, no auxílio teológico aqui, Teologia da Barganha, ele diz assim: não é mais preciso orar, e sim determinar. O determinismo. Aí o outro diz: segundo esse exegese, Jesus não teria dito tudo quanto pedires em meu nome, mas tudo que exigires ou determinares em meu nome. Ou decretar. Porque tem gente que parte desse pressuposto. Esse é o problema do legalismo. Porque o camarada lá é fiel. Você é fiel. Aí você fica desempregado. Aí o cara que fica desempregado, que era fiel, fala assim: nossa, mas como assim, Deus? Eu sou fiel. Como é que eu fico desempregado, Senhor? Só que esse legalismo, essa questão de achar que se está fazendo uma coisa para ter mérito, para ter crédito diante de Deus, no Evangelho da Graça não faz sentido nenhum. Não. Pelo contrário, até mesmo, você acha que seja 10 ou 1000, sei lá, nada disso compara a maior oferta entregada por nós, que é o sangue de Jesus. A obra vicária sobressai A sobre maior, todas as ofertas. quem mais entregou, Deus não entregou metade, não, entregou 100%, totalmente, ele se entregou, acabou. Então assim, ele se entregou uma oferta. Então tem gente que entra no legalismo por não entender a essência do negócio. E o problema do legalismo, desse determinismo, desse decretismo, que é o ato de decretar, é o decreto. Primeiro, que só decreta quem é autoridade. Pode ver, você lê lá nos códigos, está lá, decreto número tal. Quem que colocou aquele decreto? É uma autoridade. Então quem decreta, de fato, é a autoridade máxima, é Deus. É Deus que vai dizer: eu decreto, eu determino. Ele que é o soberano. Eu que mando. Aí vem: não, mas eu sou um exímio, eu sou um excelente, eu sou um fugiu até a palavra, um camarada que é assim, na íntegra, eu não falto, eu nunca faltei com o dízimo, nunca faltei com o meu ofertão. Deus tem a obrigação de me abençoar. Não. Eu já tenho que entender, graça, favor e merecimento. Até quando as pessoas olham lá, vamos ler esse texto que eu quero, antes da gente pular de assunto, que é o Malaquias 3 lá. Porque vamos usar esse texto aqui, né, também. É tanta teologia errada nesse texto, que misericórdia. Ó, essa passagem de Malaquias, que vai falar sobre questão de... Porque a essência aqui dessa passagem começa no verso 6, vai até o 12, tá falando de intimidade para com Deus. Tá falando de intimidade para com Deus. Então põe isso na mente sua aí, que esse é o assunto aqui. Começa a dizer assim: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Deus é imutável. Sim. Começa por aí. Isso lembra o quê? Das promessas que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó. E o mesmo Deus que prometeu lá, ele sustenta isso na história. Por isso que o povo de Israel não foi consumido, destruído definitivamente. Ele fez uma aliança, ele não pode voltar atrás da sua palavra, vocês estão guardados pela misericórdia. Né? Até uma das coisas lá em Levítico 26, fala assim: quando vocês estiverem no cativeiro, porque vocês pecaram, porque vocês erraram, etc., ore para me lembrar da aliança que eu fiz com Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Porque ele é fiel às suas promessas. Ok. Aí ele diz: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos a mim e eu tornarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, é intimidade, relacionamento com Deus. Ele quer intimidade com o povo. Aí o povo sarcasticamente pergunta assim: mas vós dizeis, que havemos de tornar? Em outras palavras, o que eu fiz de errado? Eu estou distante do Senhor como? Quando? Que horas que eu estou sabendo? Aí ele dá um exemplo. Ele fala assim: então, tudo bem, vocês acham que vocês são o melhor amigo meu aqui? Vamos tirar a prova dos 10. Roubará o homem a Deus? Daí ele já toca na feridinha dos caras. Não é tocar, ele vai fundo. Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Quer dizer, rouba e ainda questiona, eu roubar? Não sei de nada. Nos dízimos e ofertas, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então veja bem, por que isso é importante? Porque no contexto do Antigo Testamento, e todo o livro de Malaquias vai tratar sobre isso, né? O povo não estava fazendo as coisas certas no que diz respeito diante de Deus. Ele estava levando, conforme capítulo 1, animal coxo, cego, etc. O sacerdote estava fingindo que nada estava acontecendo, ele estava deixando passar. Eles tinham o melhor lá no rebanho, mas eles levavam o pior. Quer dizer, detalhe, a oferta que eles levavam lá, porque isso aqui é um ponto também que era legal esclarecer, porque quando a gente fala dízimo e oferta, lá todo mundo ofertava em Israel. Não tinha essa coisa assim, mas eu sou pobrinho, não dá pra ofertar. O caso lá do José e Maria lá, né? Que levaram a pombinha lá. Sim, tal. Por quê? Exatamente. Se você não tem, você leva oferta de cereal, você leva uma pombinha, você ou uma leva... rolinha, ou carneiro, cabrito, exatamente, bote, mas todo boi. mundo oferta. Sim. Não tem pra onde você correr. Porque fazia parte da liturgia do culto, fazia parte do entendimento deles de entender o pecado, né? Eu tenho um pecado, eu preciso sacrificar. E uma coisa interessante, você lê isso no livro de Levítico, eu passei pela leitura hoje, estou em Levítico, a questão é, quando eu tenho um animal, se eu oferecer fora do arraial, eu sou cobrado por isso. Eu tenho que oferecer onde? Lá no tabernáculo, como um ato de gratidão a Deus. Não, mas eu não quero, eu vou oferecer fora do arraial. Então vamos dizer, se será extirpado do povo, porque o mandamento é, trazei. Trazer para algum lugar, trazer para alguém. Não é ausentar do ambiente de culto, porque eu vou fazer escondido aqui, vou sacrificar aqui mesmo e pronto. Não. Inclusive o sacrifício servia também para quem? Para o sacerdote. Sim, então, é aí que mora o para o sacerdote, o quando, sustento é para o sacerdote. Quando o cara não tá ofertando aqui no contexto do Antigo Testamento, você pressupõe o quê? Esse cara tá adorando a quem? Porque se ele não tá sacrificando aqui, ele não tá reconhecendo o pecado, ele não tá trazendo oferta, não tá fazendo nada, esse cara é crente. Porque no contexto... Ou é crente demais que ele precisa oferecer. Porque lembra do livro de Juízes, capítulo 17, 18? Tem um sacerdote lá, o tal de Mica. O levita lá que tá perdido andando de cidade em cidade. Que nem ele... tá andando de cidade em cidade. Se você ler lá o texto de Josué, eram 48 cidades destinadas aos levitas. A cidade que ele tava lá, que ele vai chegar na casa de Mica e tal. Mica vai oferecer lá um salário pra ele, depois ele vai mudar de coisa, vai para os danitas, vai oferecer uma quantia maior. Exatamente. Por que ele tá indo de cidade em cidade? Porque o povo, lembrando, naquele contexto o tabernáculo estava em Efraim, estava em Siló. E o povo tinha dentro de casa um altar, que é o caso de Mica. Eles criam no Deus de Israel, mas eles no quintal da casa, no fundo da casa, tinha um altar dedicado aos deuses. Claro. Quer dizer, o cara que tem um altar dedicado aos deuses dentro de casa, ele não vai no templo. Não precisa. Ele não leva, quer dizer, ele não tem relacionamento com Deus, ele não cumpre o seu papel de ofertar e ainda atrapalha o sustento do levita. Sim. Porque o levita sobrevivia disso, lembrando que os levitas, uma tribo inteira era sustentada pelo povo de Israel. Eu tenho que entender que a única tribo que não teve possessão... não tinha terra. Tem que tomar cuidado com essa palavra possessão, senão alguém vai pensar que possessão é questão espiritual. Mas não, possessão de posse. Era a única tribo. Pode ver, Dan, Benjamim, Issacar, Gad e tal, todas as tribos no seu devido lugar. A tribo de Levi não. Então quem financiava isso aí? Quem que sustentava? Se eram 12 tribos. Então 11 tribos sustentavam uma. E para o quê? Para que essa única tribo, pudesse levar toda a nação à vida espiritual. Quem ensinava a lei? Os levitas. Quem cuidava do templo? Os levitas. Quem que sacrificava? Os sacerdotes. Quem que tinha acesso ao Santíssimo Lugar no dia da expiação? Não. O sumo sacerdote. Ele é o quê? Ele é levita. Você tem... de Levi. Então, se uma coisa sai, no contexto do Antigo Testamento, se uma coisa saísse do script, todo mundo era abalado. Efeito dominó. Todo mundo era abalado. Aí Deus está dizendo assim, vocês não têm intimidade comigo, nem relacionamento comigo. Por quê? Porque vocês estão negligenciando aquilo que é essencial para o seu relacionamento comigo. E é uma coisa simples de entender. Não é uma coisa que eu tenho que chegar pra Deus. E aí? Eu não pergunto pra Deus. Hoje o senhor quer um bode ou um carneiro? Eu já sei. O que eu tenho pra dar? Eu vou lá no curral, o melhor bode, o mais bonito, o mais gordinho. Vamos dizer, mas é o mais fofinho que tem, porque é o mais que eu mais gosto dele. Não interessa. Não é seu. Senhor, é isso aqui que eu vou te oferecer. Sim. Pensa num Deus alegre. Olhando de cima, exatamente.
É desse jeito. É o melhor. E isso alegra Deus, porque vocês estão entendendo o que eu quero. E Deus é bem explícito. Eu quero assim. Não, e quando você lê Malaquias capítulo 1, Deus chega a dizer assim: pega isso que você tá me oferecendo, que é o pior, dá pro governador, Pra ver se ele aceita. pra ver se ele vai aceitar. Se um humano vai aceitar, se o humano não aceita, que dirá eu que sou o santo dos santos? Então, Quer dizer, se a pessoa não entende o sentido, ainda ele continua, né? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós e toda a nação. Aí entra o texto que é conhecido: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é levar no asilo, não é levar lá no lar, no orfanato, não é levar lá, não sei lá na onde, no sopão da cidade. Trazer o dízimo é pra igreja. Porque tem gente dizendo, não, eu não vou dar dinheiro pra igreja porque eu não sei pra onde vai o dinheiro. Então você não é, meu filho, dízimo só tem um lugar pra você entregar dízimo, é na igreja. Se você quiser fazer caridade, você pega outro dinheiro e vai fazer caridade. por exemplo, olha como que é interessante essa questão. Mas não vai dizer que isso é dízimo que você está fazendo. Essa questão de entregar o dízimo, entregar a oferta no altar, porque o certo é levar até o altar, o gasofilaço. É assim, então seria bom se mantivéssemos esse padrão. Tem algumas denominações que são assim. Você leva até lá. O que fala? Se você levar, você tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai até ele, reconcilia-te com ele, dá um abraço nele, dá um beijo nele. A coisa do dízimo de oferta é tão profunda que o pessoal acha que é fácil. Ósculo santo, vai lá, dá um beijo na bochecha dele, ósculo sagrado na bochecha, hein? Senão o camarada é um caso de uma irmã, ele apela e vai dar problema. Aí o quê? Depois você vai oferecer. Aí a questão de Malaquias. Quando, Miqueias, eu começo a entregar o coxo, aquele que tá cheio de verrugas, o verrugoso, o sarnento, O cego, o que não tem mais o rabinho, porque ele enroscou na cerca e perdeu o rabinho, o cotô, ele é cotô. é o pinche, o cara rabo do pinche, coitado. Uma perna é mais curta do que a outra, é cego, Ou tem uma orelha cortada. Ou senão é igual aquele filme lá que cega duas cabeças. O que eu faço? Quando eu pego esse sacrifício, que poderia ficar pra mim, eu vou fazer um churrasco hoje, eu vou lá e pego, já que eu não posso entregar isso pra Deus, então eu vou fazer um churrasco de um bode manco. Mas não, quando eu pego o bode manco, o bode manco, a vaca manca, o bezerro manco, e entrego, o que isso significa? Que eu estou longe. E quanto mais perto eu entendo o que é que Deus quer. Quanto mais íntimo eu entendo, opa, Deus quer o meu melhor, porque Ele já determinou quando eu estou longe. Hoje é dia de sacrifício. Hoje? Mas não é, hoje não pode ser. Hoje eu não vou. É a mesma coisa. Por que ninguém fazia algo no sábado? Deus determinou o sábado, é o momento de você descansar. Não, mas é o teimoso. Não, hoje eu vou fazer. Moisés, tem gente colhendo lenha lá, pegando lenha lá no dia de sábado. O que Moisés falou? Traz aqui. Você é surdo? Você entendeu a lei? Você entendeu o que Deus falou? Eu tô falando numa outra língua aqui. Não, mas sabe como que é? É que a dona Maria lá, minha esposa, ela quer assar um bolo e não tem lenha. Mas ele falou, o problema é dela, ela sabe que não pode fazer hoje. Amanhã ela assa o bolo. Hoje não come, hoje ninguém mexe. Ninguém mexe com lenha. Até o maná era colhido duas em vezes. dobro antes do sábado. Porque o sábado para os judeus começa na sexta-feira. Sim. Né? Às 18 horas de sexta, de amanhã, já é o sábado dos judeus, porque a questão, o nosso é lunar, o deles é solar. Então Deus já deixou explícito, numa linguagem clara, mas mesmo assim, eu vou dizer, a maldita teimosia, porque a teimosia não é uma coisa, ela tende o quê? Não, mas vai lá no curral, pega lá. Quando eu dou o bode manco, significa que eu estou longe de Deus. Quando eu dou o bode sadio, é que eu entendi o que Deus quer de fato no tocante ao sacrifício. Pode acontecer isso na vida espiritual? Hoje pode. Um culto manco. Nossa, um ambiente as aplicações são inúmeras. manco. Por quê? Eu não estou nem aí. Aí olha como que é interessante pra gente. Deus falando, eu abomino as vossas assembleias porque não me dão prazer. E que isso é pesado pra gente. É Deus olhar de alto a baixo. Vocês se reuniram pra quê? E no ambiente na assembleia em si, tem um momento do ofertório, tem um momento de louvor, tem um momento de palavra, tem um momento de testemunho. Então eu preciso entender isso. Malaquias está dizendo que eu preciso me aproximar de Deus. Intimidade. Oséias 6:3. A questão aqui também de... A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala. Trazei todos os dias a casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa e depois fazei prova de mim e o Senhor se der, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos venha maior abastança. Pergunta que eu faço. O Deus que está falando no verso 6, eu, Senhor, não mudo, ele vai falhar aqui? Não.
E o que é esse C aí? Então essa ideia, até mesmo de fazer prova de mim, é ilógico em relação a Deus, porque ele não vai deixar faltar. Sim. E o que é esse C aí? Se eu não abrir as janelas do céu. Se eu não O abrir. C é condicional. Faça isso pra você ver se eu não vou abrir. O C é condicional. Uhum. Lembra lá? 2 Crônica 7,14. Se é o meu povo que se chama. Faz isso. Condicional. Pra ver se eu não vou fazer o restante. E aqui é uma promessa. É algo que ele deliberadamente vai fazer. Sim, Ele pode mudar? Não, ele vai fazer. Como é que eu entendo o final do versículo de número 10? Tragam dízimo à casa do tesouro e vocês vão ver se eu não vou abrir a janela do céu. Porque o C é condicional. A obediência. Até mesmo te livrar aqui depois das pragas, né? Repreender o devorador, lá. E todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, ali o Senhor dizer. Quer dizer, ainda todos hão de saber que eu sou Deus para fazer cumprir as minhas palavras. Acabou. Isso é promessa. Tem que uma aposta aqui. Só que tem que fazer o que a Bíblia está ensinando. Condicional. O C é condicional. Trazer o dízimo a cada tesouro. Você vai ver o que Deus vai fazer. Então o dízimo legalista nós descartamos. O 2. O segundo aí, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Né? O dízimo era uma prática da lei. Não. O dízimo é pré-lei. Exatamente. É o que nós estávamos falando no começo. Se Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, Abraão antes da lei? Ou será que a lei deu nisso com Abraão? Ninguém sabe. Moisés deve estar inculcado. Mas calma, é comigo ou é com Abraão? Porque o decálogo que são os 10 mandamentos, biblicamente está em Êxodo capítulo 20. A intimidade de Moisés com Deus, e Deus dando para Moisés o que ele quer do tabernáculo, como é que tem que ser, e Deus dá a lei. São os 10 mandamentos. Ou será que Moisés fala, Deus está dando para mim, mas ele já falou com Abraão? Ou será que falou? Então é pré-lei. Porque tem gente que não gosta, parece, do Antigo Testamento, aí ele descarta. A Bíblia dele é só o Novo Testamento. Aí quer usar uns argumentos que não se encaixam no todo da palavra de Deus, porque você tem dízimo antes da lei, na lei e depois da lei. Acabou. É porque alguns até gostam de aquilo que você estava falando do dízimo, a 10ª parte, etc. Falando a respeito do cara lá da colheita ou do rebanho, etc. Aí vai falar assim, não, mas hoje em dia ninguém é dono de terra para ter rebanho, para ter coisa. Mas a essência da coisa não foi perdida. Não. E as necessidades da igreja, tanto do Antigo como do Novo Testamento, permanecem. Sim, a essência, o que está em pauta é o quê? Paulo ainda diz, digno é o obreiro que se afadiga lá na palavra de bom salário. Inclusive, Paulo fala para o presbitério que dupla honra. O que é dupla honra ali? Duplo honorário. Um salário bom para eles viverem em prol daquilo. Não é para dar R$500 pro coitado para passar o mês inteiro. Está aqui o seu salário e vai dizer, opa, muito obrigado. Esse salário vai dar para me administrar, posso levantar cedo, abrir o tempo, fechar o tempo, tem gabinete. Pronto, eu estou à disposição da igreja 24 horas. Cumprir as necessidades da igreja, as demandas. Então, hoje eu não levo bezerro para o culto. Não seria um negócio meio estranho. As crianças chorariam o tempo todo, porque é bezerro chorando, é passarinho voando. Escapou a minha oferta, a pomba está lá no teto. Como é que eu pego? Então hoje você não oferta, a pomba foi embora. A essência, a ideia de trazer. Então hoje mudou. Eu não vou levar uma pombinha numa gaiola, pastor, está aqui a minha pombinha. Não, isso até Jesus, né, com a Zohag lá, expulsou lá os cambistas, é o cara que tava querendo deturpar a questão da oferta. Exato. Porque tava fazendo o tempo um comércio. Ali sim. Porque o cara, você tem lá o seu pra você oferecer. Daí você fala, não, eu esqueci, o meu tá muito bonitinho, eu vou comprar do Gediel lá no templo, que o dele tava em conta, não, mas eu vou pagar metade do preço. Sabe outro problema por trás disso, você lembrou? Porque como eles vinham de várias regiões de Israel, e tinha locais que eram mais perto do templo, e tinha locais que eram mais longe. Aí vamos dizer, eu saí lá de Moreira César. Dá a entender, conforme o caminho de Jericó, né, ali pra Jerusalém, é uma subida, né? A gente fala lá, tem a parábola do Bom Samaritano, né? Descendo lá, tal coisa. Quer dizer, e era um caminho perigoso. Aí o camarada pensa assim, não, vamos que me rouba no caminho. É melhor eu comprar direto lá em Jerusalém do que levar da minha casa. Então, tem esse contexto e tem um outro. Por exemplo, você sai lá de Moreira César, o templo é aqui. É mais ou menos, vamos chutar aí, de 15, vamos colocar aí 20 quilômetros. Aí você vem com a ovelha,
andando pela estrada de chão, a ovelha sai da sua casa branca, branquinha, chega no templo, Miquel, está suja, amarela, cansada. Você vai oferecer? Não. O que eles vão dizer? Miquel, tem uma nova aqui, branca, tal, me dá R$100 por ela. Eu pago 50 na sua. Porque você precisa oferecer, você quer oferecer. Você paga R$100 por uma ovelha que acabou de tomar a água, está descansada, está branca. Pronto. Você oferece. O que eles vão fazer com a sua? Eles vão dar um banho nela, vai deixar ela descansar, depois vende por 100. Estava ou não estava fazendo da casa de Deus Sim. no convite de ladrões? Sim. Eu dou 50 na sua, mas você paga 100 na minha, porque a minha tá bonitinha. Aí Jesus falou, opa, né? Aí Jesus faz a citação do Salmo 69 e verso 9. O zelo pela tua casa me devora. Que é o que tem que acontecer hoje, a gente precisa ter esse zelo. O que é para acontecer no templo é no templo. Igual você falou, eu vou dar para um orfanato. Não, a questão não é a questão não é o problema, melhor, o problema não está no ato de não fazer, mas no ato de fazer corretamente. Eu vou vir aqui no orfanato, aqui está meu dízimo, eu ganho R$2.000, então R$200 tá aqui. Deus abençoe, amém. Aí Deus olha de cima para baixo e fala, mas o templo é aqui, mas então faça o seguinte, Ainda que seja uma boa ação, seja um ato a nobre, intenção seja boa. nobre, só que isso não é dado dízimo. O dízimo é na casa do tesouro. Eu preciso entregar no local Acabou. propício, certo? Se você quiser ajudar alguma entidade, uma ONG, que seja, uma organização, uma fundação, é da sua. Você tem liberdade para fazer. Mas não diga que você está fazendo isso é dízimo. Então, aí que vem a questão, o dízimo Que isso é deturpar a teologia bíblica. O dízimo não faz parte do culto? Então, eu vou levar no meio de culto. Hoje é meu dia de cultuar a Deus, vou levar minha oferta. Pronto, tirei R$10 da carteira. Essa é a oferta. Então, uma coisa que a gente falou e acabou que a gente falou e esqueceu de falar isso. Uma pessoa que não dizima, ou que tem dificuldade até de ofertar, ela revela um coração avarento. Por que não ofertar? E eu não tô nem falando de se você ganha R$1.000, R$2.000, R$3.000, se você trabalha na Volks, se você trabalha na Embraer, que onde você trabalha? A questão não é o local. Não é a quantidade que você... A questão é, e o seu coração? Como que é o seu coração? Porque essa coisa de reter esse medo... Porque o provedor é Deus. A gente tem que depender mais do provedor do que da provisão. O maná era diário. Você ia comer o maná daquele dia e amanhã Deus vai prover o maná do outro dia. E quando eles pegavam 2 vezes com medo de faltar, o que acontecia? Cheirava mal. Virava bicho. E Moisés ficava uma fúria. Opa, Deus falou que não. Moisés, porque essa coisa de reter revela o coração da pessoa. Medo, porque vai que Deus não manda. Quando eu digo isso, vai que Deus não manda, Deus deve ficar lá dissimulando. Eu não mandar? Eu zelo pela minha palavra. Eu acho linda aquela passagem. Deixa eu ver se eu acho aqui, só pra não mudar de tópico já. É Atos 14. Se eu não estou enganado. Qual que é o assunto? Paulo em... Corinto? Não, é Paulo em... Não, é a outra questão da oferta que os irmãos de Corinto vão... Aqui. Atos 14, 15. E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós. Sujeitai-vos às mesmas paixões. Vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos os seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração, dizendo isto com felicidade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Quer dizer, desde quando que ele está provendo todas as coisas? Todos os tempos. Do céu ele manda chuva, a terra produz, a pessoa se alimenta. Quem que está fazendo isso? Um exemplo, eu fiz a citação numa palavra de oferta, a primeira palavra de oferta que eu dei na Igreja 7, quando eu vim para cá. Eu gosto muito do livro de Jó, dá para tirar muitas lições de oferta ali. Olha a pergunta. Deus chama Jó e diz o seguinte, Jó, cinge os teus lombos que eu vou começar a te perguntar. Deus faz a Jó 71 perguntas. Eu não respondo nenhuma. E uma das últimas perguntas do capítulo 38, que não me falha a memória, é o seguinte, Deus pergunta para Jó, Jó, me responda. Quem prepara para os corvos os seus alimentos quando seus pintainhos andam vagueando sem ter o que comer? É você? É você que prepara para a leoa a presa que ela precisa levar para os seus filhotinhos? É você que prepara? É você que dá? É você que providencia? Ou sou eu? Olha a pergunta, quem prepara para os corvos os seus alimentos? É você, Jó?
Então não é você. A erva nasce, cresce e morre. Está constantemente nesse mesmo ciclo. A mangueira todos os anos dá manga. E ninguém precisa perguntar para Deus, Senhor, esse ano vai ter manga? Já é automático. A grama, eu não preciso perguntar para Deus, a grama vai nascer ou não? Ela já nasce automático. O peixe, eu preciso perguntar para Deus, Deus, vai ter peixe no mar? Automático. Por exemplo, você pega o caso da baleia azul, que é a maior mamífero que nós temos no planeta. 30 metros de comprimento, mais de 120 toneladas. E que ela precisa de 1 tonelada de peixe por dia. 1 tonelada. Então são 30 toneladas por mês. Isso para uma baleia. De onde é que vem tanto peixe assim? Ou será que a baleia fica resmungando para Deus? Olha, eu só comi 500 toneladas, eu preciso de mais 500. Porque aí já está tudo organizado, tudo no devido lugar. Eu não preciso perguntar. Até coloquei uma frase no status hoje de um físico dinamarquês, o Niels David Bohr. Ele é um físico dinamarquês. Olha a frase dele. Para de dizer a Deus o que Deus precisa fazer. Para de ficar dizendo para Deus o que Deus precisa fazer. Ele já sabe. Então se Deus é o provedor, eu levanto de manhã. Será que hoje vai ter... Será que hoje alguém vai plantar o arroz? Com certeza. É a história do galo ansioso, né? Galo novo no galinheiro, né? Você achava, acordava 4 horas da manhã, cantava, o sol nascia. Aí o galo velho já tava observando isso, já faz tempo, falou assim, tá se achando, né? Um dia o galo novo perdeu a hora, acordou atrasado, o sol já tava lá. Aí ele ficou todo borocochô, e o sol não precisa de mim pra nascer. Exato, é isso. Aí o galo velho falou pra ele assim, então, meu filho, antes de você nascer, o sol já tava aí, meu filho. Exato. Nada gira em torno de você, não é você que faz as coisas acontecer, é Deus. Exato, é Deus quem sustenta. Então essa questão deles argumentarem que o dízimo é da lei, na verdade não. Pra querer invalidar o Não. dízimo, pra querer descartar o dízimo. Então o dízimo ele é pré-lei, eu uso o termo Faz pré-lei sentido. porque antes da lei, e Abraão deu o dízimo. Aí uma outra questão que a gente pode colocar para correr pro segundo tópico. O que Jacó falou? Quando Jacó engana Esaú, vai lá para as terras da mãe dele, o que ele falou? Senhor, se me abençoares de tudo que o Senhor me deres. É uma das orações mais bonitas que eu E gosto da aí? Bíblia, é essa oração. Senhor, se tu me abençoares de tudo que me deres, o que ele falou? Eu darei o quê? Opa. Então são duas colocações antes da lei. Sim. Abraão e Jacó. Que na verdade Abraão, Jacó, só é Jacó por causa de Abraão. Abraão, Isaac, Sim. Isaac, Neto de Abraão. Jacó. Exatamente. O meu avô deu dízimo para Melquisedeque. O que eu vou fazer? Opa. Então eu tenho duas colocações antes da lei, que a lei em si, Êxodo 20 para cá é a lei, o decálogo. Pronto. Então a essência do dízimo é pré-lei. O ato de dizimar é pré-lei. E no Novo Testamento, eu vou deixar de cumprir? Ah, mas não tem nenhum texto no Novo Testamento que fala de dízimo. Mesmo que não tenha, mas a essência continua. O ato de fazer continua. Mas eu penso que tem coisa que o Novo Testamento não fala, não é porque não é importante, é porque é o que já era normativo. Sim, Você não precisa reafirmar uma coisa que já era normal. é a mesma coisa. Miquel, Já fazia parte do negócio. eu preciso falar que você precisa tomar água? Você já sabe, o meu Faz todo dia eu parte preciso. do Exatamente, não precisa, Miquel, tomar água hoje? Ah, não. Você já Aí sabe as que você pessoas precisa. ficam criando teorias, mas vamos com calma, né? O dízimo como contribuição imposta. É o que nós estamos falando. Não é nada imposto, não. Não. Voluntário, É um por carnezinho alegria. da felicidade, baú da felicidade, não. Tem que Então, pagar, sou obrigado, é um boleto, não é não. nada disso. Uma coisa, ato de fé, ato de gratidão. Novamente, não usa o termo dizimar. Não vamos pensar que você vai dizimar, vai destruir, vai trazer. Vai Você gerar está tragédia. dizimando as pessoas, serial killer já. Eu vou entregar vou levar o meu dízimo. Na verdade, eu vou fazer o quê? Vou agradecer a Deus. Quando eu entrego o meu dízimo, Senhor, obrigado. Pela provisão. Então, nós já estamos falando sobre isso, não é imposto. Sim. O terceiro Vamos avançar. É a doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus, o é o que Criador nós estamos falando. e provedor. né? Já estamos. E o último, o homem como disperseiro e administrador das coisas de Deus. O que eu acho que o ponto final que nós podemos destacar sobre isso é a questão da avareza mesmo. Da administração, do entendimento que foi colocado na nossa mão bens, se a gente administrar, não só financeiramente falando, né? O tempo, tem uma mensagem famosa, né? A preciosidade do tempo do Jonathan Edwards, né?
ele fala sobre isso. Deus há de cobrar, até mesmo a forma como a gente administra o nosso tempo. Porque ele nos dá 24 horas por dia, você tira 8 para dormir, se você dorme 8 horas por dia, você colocar na balança as outras 16 horas que sobram, o que você está fazendo com esse tempo? Até isso você tem que administrar. Um exemplo, quem foi Jonathan Eduardo? Era um homem que tirava 13 horas do dia para orar e ler a Bíblia. Então, se a gente pensasse até no dia. dízimo das nossas 24 horas para orar, seriam 2 horas e 40. Então, e aí, eu tenho certeza, vai lá no Instagram, vou desafiar você aí que tá assistindo, vai lá no Instagram, tem lá uma aba assim, a quantidade de tempo que você tá utilizando o Instagram, né? Na semana, ele dá um coeficiente, né? De quanto você tá acessando. Tem gente que passa 2 horas e 40. E aí? Acessando o Instagram, o Facebook, o WhatsApp e tantas outras coisas. Porque quando a gente vai E às vezes a gente não consegue tirar 15 minutos para ler 4 capítulos da Bíblia para você ler ela num ano. Porque era difícil de ler. A gente consegue tirar 15 minutos lá do almoço. O cara tem 1h30, 2 horas de almoço. Será que eu não consigo tirar 30 minutos da hora do meu almoço? Que não tem filho gritando, tem mulher, não tem ninguém ali. Vou lá no banheiro da empresa, vou orar. Mesmo que eu não vá no banheiro, mesmo que não tenha um ambiente certo, mas tem lá um local, tem empresas que tem locais de descanso. Se eu estiver sentado na poltrona, mesmo que eu esteja descansando, que é árduo o ambiente de trabalho antes do almoço e depois, pronto. Eu posso estar sentado na poltrona, mas o meu íntimo, o meu interior está em conexão. Não tem aquele hino da harpa pra gente guardar o contato? Eu preciso guardar o contato o tempo todo. E Paulo fala, orai sem cessar. Posso estar orando sentado, de pé, por exemplo, estou lá na máquina. Não que eu vá trabalhar, não que eu esteja diante de uma máquina que é perigosa. Aí eu coloco a mão lá, fecho o olho, de repente a mão vai embora. Mas tá falando em língua, tá, esquece do negócio. Deus não segurou eu. Deus falou, não tem nada a ver com isso. Opa, é uma máquina que eu preciso prestar atenção nela. Pronto, digitou, pronto, a peça saiu. Mas o meu índice, obrigado. Olha, abençoa o culto hoje à noite, abençoa as pessoas que vão trabalhar. Abençoa o fulano, Beltrano, quem vai pregar hoje? Usa ele. Usa mesmo, fala comigo, fala com a tua igreja. Pronto, não é oração? Não, até a própria leitura, que é um hábito que eu acho que todo... Eu tenho esqueci o nome dele, é um professor. Ele esteve aqui na FAP, numa das jornadas acadêmicas, Pastor Batista, ele diz assim, que uma pessoa que não lê não deveria falar. Lendo Tarrataca? Não, é um outro. Esqueci o nome dele, Israel Belo de Azevedo. Ah, sim. Ele disse, uma pessoa que não lê não deveria falar. Israel. É? Israel. É Israel? Israel Belo de Azevedo. Eu não lembro. Israel. Eu tenho até o contato dele no WhatsApp, que ele tem um devocional diário também. Mas ele fala isso, se você não lê, você não deveria abrir a boca para falar uma palavra. Porque você fala pelo que você pensa e você pensa pelo que você lê. Então, se você não lê, você não pensa. Como é que eu vou falar da Bíblia se eu não ler a Bíblia? Como você vai fazer qualquer coisa? Se você tirar 1 hora, faz esse exemplo para você. Isso depende da velocidade que você lê ou a densidade do que você está lendo também. Mas eu tenho certeza, se você ficar 1 hora sentado lendo concentradamente, vai longe. Você lê 30, 40, 50 páginas. Você consegue, dependendo do livro, você consegue. Sim. Por exemplo, teve uma... Imagina, 50 páginas por dia, soma isso 30 dias no mês, 365 dias no ano. O livro tem 150 páginas. Pronto. Então. Você lê o livro em 3 dias. 2, 3 dias você lê um livro. Teve até uma irmã da nossa igreja que ela colocou lá no story do Instagram. Tem hora que achar roupa para ir pra igreja é igual achar o livro de Ageu. É difícil de achar, por quê? Aí você vai lá, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Não, Abacu, Sofonias, Ageu, Malaquias. Pronto. De tanto eu falar que eu decorei. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Não, Abacu, Sofonias, Ageu, Malaquias, Zacarias, Malaquias. Pronto, são 12. Ah, mas eu não consigo porque é uma língua... Não é. Eu vou ser sincero, é mentira de crente que diz que a linguagem da Bíblia é difícil. Não é. E hoje em dia tem tanto tradução boa. Não, por exemplo, quando eu não estou lendo a Bíblia no papel, está no celular. No celular. Tem tudo. Então, tem uma Bíblia boa para novo convertido chamada A Mensagem. Né? Que é do Eugênio Peterson. É uma Bíblia excelente. A pessoa está conhecendo a Bíblia, quer entender uma linguagem melhor. É parafraseada. Paráfrase. Tem a Bíblia Viva. Sabe, tem a linguagem de hoje, tem várias coisas. Não tem desculpa. Não tem desculpa. E outra coisa, existe vou dar até uma dica aí pro pessoal. Vai lá na Gadal.
Quem é de Pindamonhangaba aqui? O Agadal, patrocina nós aqui, hein? Compra lá um livro lá que dá um panorama de cada livro da Bíblia. Sim. Pra você facilitar, falar assim, eu quero ler, estudar Ageu. Então, nunca tive contato com Ageu. Quem é Ageu? De onde ele é? Então, mas hoje a própria Bíblia tem a primeira página, sei lá, profeta Ageu, ano tal, reino tal, filho de tal. Pronto, já dá um panorama. Tem uma outra Bíblia, Bíblia em ordem cronológica. Tem dificuldade em entender a cronologia dos fatos. Compra a Bíblia em ordem cronológica. É menos de R$100 essa Bíblia. Depois que você leu essa Bíblia, às vezes você vai ler uma vez só pra você entender. Eu, por exemplo, li 2 vezes só, em ordem cronológica. Mas às vezes você vai preparar uma mensagem do Antigo Testamento, você quer entender a ordem dos fatos. Você vai lá, dá uma lida, pá. Aí você vê no tocante a mordomia, pega George Miller, que era conhecido como o apóstolo da fé. Ele leu a Bíblia, se eu não tiver enganado, 200 vezes. Se não tiver enganado, no tocante a quantidade de leituras e leitura. Metade dessa leitura ele fez de joelho. Imagina. Sabe qual foi aquele George Whitefield também lia a Bíblia de joelho. Sabe qual que foi a resposta no final? Eu não sei nada. E é isso, como é que uma pessoa lendo a Bíblia nessa quantidade de vezes não sabe nada? Porque a palavra de Deus é inesgotável. O camarada lê uma vez só, lê a Bíblia inteira de Gênesis. Nossa, eu sei de tudo. E aí? Aí você pega um cara que tá 40 anos estudando, mergulhando, pregando e fala assim, mas não entendi ainda algumas coisas. Por exemplo, eu tenho um conhecido que é amigo, que ele é professor, ele é mestre em teologia. Ele falou pra mim que o reitor de um seminário teológico, ele que pregou o livro de Hebreus durante 14 anos. Não são 14 dias, nem 14 meses, são 14 anos pregando o livro de Hebreus. Alguém fala, isso é o livro de Hebreus, em um ano eu consigo explanar. É muita ousadia. Morreu e não terminou de expor Romanos. Por exemplo, eu tenho um comentário de... 600 páginas cada capítulo. Eu tenho o livro do o Sermão do Monte dele. Também, enorme. Eu fico pensando, de onde sai tanta informação? Aí alguém fala, eu li a Bíblia uma vez só e um livro durante a vida. Já sei, não sabe. Eu falo por mim. Eu quero ser sincero comigo mesmo. Eu não sei. Você tem uma ideia. Quero aprender mais, eu não sei, eu quero aprender mais. Você lê comentário bíblico, tem gente que nunca pegou um comentário bíblico na mão. Mas você pega lá um comentário, sei lá, de Romanos mesmo, que eu tenho ali alguns. 500, 600 páginas. Tem texto que o cara não aprofundou. Não. Aí você olha no outro texto, um aprofunda mais, o outro não. Mas nem todo mundo consegue, às vezes, chegar na profundidade do negócio. Não esgota, não posso esgotar. Às vezes você tem 5 comentários abertos pra entender um versículo. Você fala assim, nossa, mas não tô entendendo ainda. E aí? O cara não me satisfez ainda. Então, o negócio é muito sério. Então a mordomia... Ela é ampla, não é só uma questão de administrar dinheiro, efetivamente. Não, administrar o tempo, os relacionamentos. Agora vamos ser sinceros. Igreja. Vamos ser sinceros. Se eu conseguisse, vou falar por mim, aí cada um faz uma análise de consciência. Como diz Paulo, examine-se o homem a si mesmo. Se eu tirasse 2 horas e 40 minutos por dia para orar, eu não vou me colocar como o melhor crente. Eu reconheceria quão carente eu sou de Deus. Que quanto mais perto da fonte, mais eu quero da água. A ideia não é essa, orar 2 horas e 40 para dizer que eu sou melhor do que você. Ao contrário, eu sou pior do que você imagina. Tem uma IHOP no Kansas City. É uma casa de oração que está aberta desde, se eu não me engano, 99, 98. Ininterruptamente, né? E lá existe um seminário também, né? Então gente do mundo inteiro vai lá. E os alunos, eles têm uma cota de 20 horas de oração, ou algo assim, por semana. E não pode acumular. Você tem que administrar o seu tempo, porque você tá ali, você vai pra uma casa de oração, você vai fazer o quê? Você vai orar, meu filho. E eles ensinam a orar. Vai jogar ping-pong. E eu acho interessante porque eles ensinam a orar. Uma das coisas que eles ensinam a orar lá é orar as escrituras, né? Orar a Bíblia. Sim. Você pega um salmo lá, o Senhor é meu pastor, nada faltará, você vai orar em cima desse versículo. Terminou de orar ali, você vai orar o versículo seguinte. E até esses dias eu tava orando e eu orei o que você falou da oração lá de Jacó. Eu desafio até você aí que tá aí, não sei, vamos aprender agora. É hoje mesmo. Gênesis 28 lá, verso 20, né? E assim, Jacó fez um voto dizendo, olha a oração do cara, é uma oração curta, de um versículo só. Se Deus for comigo,
Presença de Deus. Opa. Já é o tópico da sua oração. Senhor, eu quero a tua presença. E onde. Aí vem a questão, eu quero a sua presença. Eu posso fazer um link com quem? Moisés, se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Pronto, já tem 2 pontos. O próprio, se eu não me engano, também. Salmista. Jabes. Sim. Também ora uma oração curta parecida com a de Jacó. Aí eu já vou pro 3º ponto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim. Pronto, o que é a presença de Deus? É mais do que eu imagino. Então. Pronto. Aí você fica ali. Aí depois, e me guardar nesta viagem que faço. Proteção. O tempo todo. Cuidado. O tempo todo. Sabe, é um Deus que protege. Aí você fala proteção em que sentido? Física, material, espiritual, é sim, tudo. E aí? Olha só, já dá 20 minutos de oração aí já. Opa. Aí o cara, e me der pão para comer. Deus é o provedor. Né? E veste para vestir. Provisão. Senhor, eu quero providência. Preciso de pão, preciso de veste. É a oração lá que Jesus ensina lá. Mateus, né? O texto de Mateus. E o que eu posso fazer um link com isso daqui? Não me dê nem a riqueza, para que eu não me afaste de ti. Exatamente. Nem a pobreza. A oração lá de ti. Me dê o pão diário. Pronto. Uhum. Só a lei fundamental da hermenêutica. Sim. A Bíblia você vai olhando pra a própria Bíblia. E eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será comigo. Quer dizer, ele queria reconciliação também. Paz, né? Mas aqui principalmente a reconciliação, porque ele saiu brigado com o irmão. Quase, o irmão dele ia matar ele. Ele queria matar. Senhor, eu quero voltar, mas eu quero voltar tendo uma aliança com ele. Quer dizer, isso dá conteúdo para nossa oração. E isso nos ensina a orar, coisa que Deus vai responder. Sim. Porque tem coisa, gente, já tá liberada, a bênção tá liberada, a gente tem que tomar posse do negócio. Porque se Deus é provedor, ele vai prover. Se ele é Deus, ele cuida, né? Ele vai cuidar, acabou. Tá na palavra dele, tá prescrita ali, ele vai fazer. Então, a mordomia cristã envolve todas essas questões aqui. Eu creio que dá pra gente aplicar muita coisa aí. Nós vamos encerrar aqui, mas são muitas coisas que dá pra ser avaliadas sobre o tema da mordomia cristã. Né? E que Deus possa dar sabedoria. Esdras, capítulo 8, versículo 23. Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Uhum. Opa, se eu estou numa oração que comove, porque Deus é um ser que sente. Uhum. Eu não posso entrar numa oração pensando que eu vou tratar com Deus insensível. Deus é um Deus que sente. E aí vem a questão. Se eu estou orando a Deus com uma intenção sincera de me aproximar dele, o que nós vamos encontrar em 2 Crônicas capítulo 15? Se estiveres comigo... 2 Crônica, ou é 1 Crônicas 15 ou 2 Crônica, mas é crônica, vamos entender, não é salmo. Se estiveres comigo, estarei com vocês. Se me deixares, eu vos deixarei. Por quê? É questão de escolha. Você não quer ficar comigo? Por que eu vou ficar com você? Se você não me quer, é a questão. Onde houver 2 ou 3, presença. Deus precisa ser desejado. Senhor, onde houver 2 ou 3 reunidos, com sentimento mútuo, vamos pedir a presença de Deus. Por que Deus não se manifesta? Então a Bíblia é um manual para oração, sim. Só preciso ser um mordomo. É um negócio assim. Tem outras. Eles têm lá também. Tipo um acróstico. Né, de algo que eles já produziram nesses anos todos. E o cara ora dentro desse acróstico. Né? E são muitos temas para se orar. É missões, é não sei o que, é hospitais, é político, é tantos assuntos para se orar que você perde de vista. Gente, semana que vem, que eu tô esperando esse assunto fervorosamente, a sutileza das mídias sociais. Nós vamos acabar entornar aqui semana que vem. Esse povo que posta umas fotos aí, né? Depois coloca um versículo em si, o Senhor é meu pastor, nada faltará, né? Eu só quero a tua presença e lá. Vamos ver, né? Vamos entender. É uma ferramenta tão poderosa e o povo não sabe usar. Gente, Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Jediel. Semana que vem nós estamos juntos aí.